Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Cipreste Triste, de Agatha Christie. Este vídeo faz parte do projeto Agatha Christie aqui do canal. Se você não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, eu vou deixar a playlist nos cards aqui em cima com todos os vídeos já publicados. Mas basicamente estamos lendo toda a obra de Agatha Christie em ordem cronológica. Começamos em 2016, já estamos em 2019, quase 3 anos de projeto, mas ainda temos muito projeto pela frente. O livro do mês de fevereiro, então, é o Cipreste Triste, publicado originalmente em 1940. Ele é um livro que já faz parte da produção literária de Agatha Christie durante a Segunda Guerra Mundial, que foi um momento em que ela escreveu muitos livros, só que ele não faz menção alguma à guerra. A gente leu O Natal de Poirot no mês de novembro, que faz uma menção já à Segunda Guerra Mundial, ao que está acontecendo, aos horrores da guerra. Este aqui se passa num vilarejo, as pessoas estão completamente à parte da guerra. Eu sei que um dos próximos já vai fazer também uma menção mais direta, que é o M.O.N., um dos próximos livros que leremos deste ano. Se você quiser a lista completa dos livros que vamos ler este ano, também vou deixar aqui nos cards em cima o vídeo em que eu apresentei todos os 12 livros que serão lidos em 2019. Mas então vamos a Cipreste Triste, que apresenta uma novidade nos casos de Hercule Poirot. Ele é o primeiro caso de Hercule Poirot que se passa boa parte no tribunal. Ele já começa no tribunal, ele começa com a protagonista, a personagem principal deste livro, que é a Elinor Carlyle, sendo acusada da morte de uma jovem, Mary Garrett. Para situar o leitor no que está acontecendo, como é que aquela personagem chegou a ser acusada da morte de outra pessoa, a primeira parte do livro, que é dividido em 3 partes, são flashbacks rememorando pelos olhos da Elinor o que aconteceu, como tudo isso começou até aquele momento que ela está ali sendo acusada de um crime. É bem interessante ver tudo isso pelo ponto de vista dela. A Agatha, por exemplo, não vai esconder que realmente a personagem sentia um certo ódio pela Mary. Porém, quando a gente acompanha pelo ponto de vista dela e vê como tudo começou, a gente entende essa animosidade que ela tem, porque também vai envolver um triângulo amoroso, justamente de um noivo que ela sempre foi meio que prometida ali, cresceram juntos, então era aquele casamento já certo da família, e calhou de ser alguém que ela amava perdidamente, apaixonadamente. É uma espécie de primo, entre aspas, né? Um primo por afinidade pelo casamento da tia. Então eles iriam se casar, tudo daria maravilhosamente bem, ela já tinha todos esses planos. E a tia dela, então, no começo do livro já está com uma enfermidade avançada, e ela vai visitar, junto com o seu primo, a tia enferma. Tudo começa, no entanto, com o recebimento de uma carta anônima. Ela vai receber essa carta e ela tenta ignorá-la, só que conversando com o primo, eles acabam achando melhor ir visitar a tia. A herança deles está ameaçada pela presença da Mary Garrett, que é essa personagem que a gente já sabe que morreu, né, desde o início, desde o prólogo, que é uma moça jovem que sempre viveu ali, ela é filha de funcionários e que a tia sempre cuidou, pagou os estudos, pagou estudos no estrangeiro. Então ela é aquela pessoa que era de outra classe social e que ascendeu, porém ela não tem posses. Então tem até essa questão de um contraste social como uma coisa importante da história, porque a Mary meio que se vê aí dividida entre 2 mundos. As pessoas da sua família e do seu círculo social têm outras pretensões, outro modo de viver e de falar e de agir, e como ela sempre estudou e teve tudo do melhor possível, possibilitado por a tia Laura, eu acho que é Laura Wellman o nome dela, se eu não me engano. Então ela ficou aí neste meio, nem fazia parte aí da nobreza, né, da classe mais rica. Essa questão de nome, família na Inglaterra, especialmente ainda nesta época, 1940, sempre foi algo que deram muito valor. Então ela não fazia parte desse círculo social, porém também não se encaixava em outro círculo social e ficava aí entre este meio. Uma preocupação que a Laura Wellman também tinha. A gente vai perceber isso ao longo da história. E claro, esta senhora, a tia Laura Wellman, vai falecer no início do livro e entra toda a confusão, não apenas da herança, mas do triângulo amoroso que é estabelecido. Então a gente sente um pouco pela personagem, pelo que acontece ali em relação ao amor de sua vida, né, quem ela achava, porém todos os indícios, a motivação, a forma como o crime ocorreu, tudo indica que a Elinor realmente assassinou a Mary Garrett pela forma como o crime foi cometido. Entra aqui, claro, toda aquela engenhosidade de Agatha Christie ao mostrar pelos olhos de Poirot, ao pensar pelos olhos de Poirot como este crime poderia ter sido cometido de outra forma. Será que ela realmente cometeu o crime ou não? A gente sabe que no fundo ela já teve pensamentos de morte em relação a Mary. Sabemos também que os livros de Agatha Christie não têm desfechos óbvios e que quando Poirot é ali envolvido, ele vai procurar de todas as formas ver este crime por outro ponto de vista, pensando como ele poderia ter sido cometido por outra pessoa. Quem convida o Poirot para investigar esse crime
é um médico local que é apaixonado também pela Eleanor. Ele vai procurar de todas as formas defendê-la e livrá-la da pena de morte, do enforcamento, porque é praticamente certo que ela será condenada. Então o Poirot vai entrar meio que como numa causa perdida, e é bem interessante ver esse processo, porque aqui a parte 2 do livro é inteira reservada a investigação de Hercule Poirot. E aqui a gente tem meio que o Poirot sozinho nessa história, investigando as pessoas nessa cidade pequena. A conversa sobre o crime, como a gente sempre espera, né, que eles conversem sobre o crime em determinados momentos do livro, de certa forma tem sempre alguém ao lado do Poirot com o qual ele conversa um pouco, ainda que não entregue tudo. Então essa pessoa vai ficar na figura do médico local, do Peter Lorre, que foi justamente quem chamou o Poirot para investigar o caso. E segue aquele estilo de cada capítulo reservado para entrevistas de uma pessoa específica envolvida no caso, que é bem interessante porque acompanhamos como funciona todo esse processo investigativo do Poirot de entrevistar e tentar encontrar ali possíveis coisas ocultas ou possíveis mentiras que contam a ele. Então, aos poucos, ele vai montando o seu caso. A terceira parte do livro é toda reservada ao tribunal. E aqui a gente tem uma grande diferença em relação, por exemplo, a como o desfecho é apresentado. Porque quem está familiarizado com a Agatha Christie sabe que, geralmente, o desfecho ali é apresentado de uma forma que o Poirot reúne todas as pessoas envolvidas e vai mostrando como ele chegou à sua conclusão pouco a pouco. Só que aqui, como temos uma história no tribunal, tudo será apresentado ali pelas pessoas envolvidas, e é um final diferente porque o Poirot dessa vez não vai estar ali apresentando o caso, sendo o protagonista na forma como tudo foi elucidado. Porém, claro, tudo se deve a ele, como a gente já sabe, né, quando ele está envolvido. Então a estrutura desse livro é bem interessante e diferente de outras estruturas já apresentadas, essa montagem do enredo estruturalmente, já que aqui nós temos um caso do tribunal, e por si só já é algo diferente e interessante. Em relação ao caso em si, não apenas essa questão social, de diferenças sociais, contrastes sociais é apresentada, mas também essa questão dos relacionamentos. Afinal de contas, estamos falando de um triângulo amoroso aqui em primeiro plano, e também de outra pessoa, meio que um quadrângulo amoroso, assim que se diz, um quadrado amoroso, não sei. Já na figura do Peter Lorre, que também é apaixonado pela Eleanor. E a Agatha sempre faz algumas reflexões sobre relacionamentos amorosos, até na figura do Poirot, quando ele às vezes dá conselhos. Eu acho o máximo, eu adoro o Poirot como conselheiro amoroso, e ele faz muito isso ao longo dos livros, ao longo dos casos, quando alguns jovens enamorados estão envolvidos. Sobre o caso, o mistério do livro, eu acho ele muito bem bolado. Eu já tinha lido este livro, então eu não lembrava originalmente, mas à medida que eu comecei a ler, eu já fui lembrando de tudo, então eu já sabia como tudo terminaria. E é interessante como a autora sempre deixa as pistas aqui. Normalmente, claro, a gente acaba ignorando tudo que ela coloca, mas depois faz todo o sentido. Toda a explicação, o desfecho, é um caso bem montado. E é isso que a gente espera de Agatha Christie, claro, sempre. E eu adoro o título, Se Preste Triste. Esse título foi tirado de versos de Shakespeare. O livro começa justamente com essa citação: "Vamos rápido, morte, se apresse, deito em tábuas tristes de cipreste. Vai-te embora, sopro de vida meu, matou-me uma donzela linda e cruel. Mortalha branca e muito teixo, já deixem tudo feito. Não houve um outro mais fiel que eu. Chegou aqui e morreu." Eu não tenho como dizer pra vocês de quem eu teria desconfiado, porque eu não lembro, quando eu originalmente li este livro, de quem eu desconfiei. E desta vez, assim que eu comecei a ler, eu lembrei de absolutamente tudo. Então eu já sabia como se daria o desfecho, eu já sabia onde estavam as pistas, então tudo ficou bem claro pra mim. Mas eu acho que é um livro bastante engenhoso nesse quesito de despistar, que é algo que a Agatha sempre fazia, e de mostrar formas intricadas e bem elaboradas de como esse crime poderia ser cometido, e claro, motivações plausíveis por trás dele. Então eu não vou fazer neste vídeo aquela parte de spoilers que eu geralmente faço, porque pra mim estava tudo muito claro desde o início. Os spoilers eu costumo mencionar minhas suspeitas, mas aqui pra mim estava tudo muito claro por eu já ter lido, né? O caso estava ali na minha mente e desta vez eu realmente lembrei de tudo. Mas resumindo, eu gostei bastante, eu gosto da estrutura desse caso, como o embate que acontece no tribunal, a forma como as coisas são apresentadas ali também no tribunal, a psicologia por trás do que está acontecendo com a personagem da Eleanor, que ela tá sempre em conflito. Mesmo no prólogo do livro a gente percebe que quase ela se considera culpada pelo crime, antes de mencionar que ela é inocente. Então vamos percebendo aí todas as nuances do que está por trás dessa atitude e das atitudes de forma geral, porque essa questão da natureza humana, de como os seres humanos se comportam psicologicamente falando, socialmente falando, é algo que a Agatha Christie sempre coloca em seus livros, aqui mostrado através de várias frases, vários momentos que o Poirot vai mostrar sua compreensão da natureza humana, e é algo que eu adoro, por isso eu gosto tanto dos livros
protagonizados por Hercule Poirot, ainda que de uma forma geral eu também goste, claro, de outros detetives de Agatha, especialmente a Miss Marple, né? Tô mais empolgada ainda pra ler outras coisas de Miss Marple, a gente leu pouco no projeto, mais pra frente vai ter mais. Poirot pra mim sempre é genial, a forma como ele expõe algumas coisas, algumas verdades sobre os seres humanos, eu acho sensacional. Então, sobre Se Preste Triste é isso, eu espero que quem leu também junto tenha gostado, tenha curtido a história. Me conta aqui embaixo o que você achou, também suas suspeitas, vamos conversar aqui nos comentários, cuidado com os spoilers nos comentários, mas claro, se você quiser deixar algum spoiler, é só deixar um avisozinho no seu comentário que tem spoiler, porque aí outra pessoa desavisada já para de ler, caso ainda não tenha lido, né, o livro. Sobre a leitura do mês de março, agora no mês de março nós leremos Uma Dose Mortal, que eu tenho aqui nessa edição antiguinha da Nova Fronteira, uma edição econômica. Este é um livro que eu já li em 2008, porém, esse aqui eu realmente não lembro nada da história. Então acho que vai ser como se fosse a primeira leitura, ainda que eu tenha lido, né? Depois eu conto pra vocês se surgiu alguma lembrança durante a leitura, mas então, em março vamos ler Uma Dose Mortal, mais um caso de Hercule Poirot. O vídeo, como sempre, fica marcado para a última semana do mês. Se Preste Triste foi realmente uma exceção, porque eu tive que mexer aqui uns vídeos, questões de cronograma do canal, e fica aqui o convite para os que quiserem fazer essa leitura conosco. Eu vou deixar aqui embaixo os links para a compra dos livros. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!